Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem audiência marcada para hoje com o governador do Rio de Janeiro e nessa audiência deve debater e pedir explicações detalhadas sobre a ação policial e o possível descumprimento das medidas impostas na chamada ADPF das favelas, que traz um conjunto de regras que define como devem ser feitas as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Moraes assumiu de forma temporária o caso após a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele determinou agora, então, que o governador apresente explicações sobre o cumprimento das determinações judiciais impostas pelo STF nas ações policiais. Eduardo, essa tal ADPF das favelas gera crítica há muito tempo, muita gente critica essa história toda, mas tem ali um ordenamento, um conjunto de regras para que a polícia possa fazer uma operação nas comunidades do Rio de Janeiro. Agora, a reunião de hoje é para pedir explicações e saber se essas regras foram descumpridas ou não. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. A minha primeira fala deveria ser, eu até pensei em falar isso, falei assim, mas os ministros supremos não reclamam que tem muito serviço lá, muito processo? Por que precisa pegar um avião e ir lá para o Rio de Janeiro? Fala por telefone, fala por vídeo, mas depois eu falei, quer saber uma coisa? Quem sabe se ele chegando lá, o governador o convida para dar um pulinho numa operação, para subir o morro, para entender melhor, né? Porque o Fachin deu essa canetada esse negócio de ADPF aí. Esqueci como é que ele chama isso? Não, tem um outro nome. A DIN eu sei que é ação. Essa ação aí. Então, se é ação de inconstitucionalidade, não é isso? Aí, os policiais ficaram impedidos de usar helicóptero. E os bandidos subiram o drone e jogaram bomba na cabeça deles. Granada. O Alexandre de Moraes deu outra canetada dizendo que um prefeito de uma cidade como Belo Horizonte, ele não pode retirar o morador em situação de rua nem para lavar o lugar. Então, quem sabe se, vendo de perto, eles entendem que na prática a teoria é outra e param de emparedar, porque tem muita gente com protagonismo, muita gente aparecendo e pouca gente contribuindo para a solução efetiva, Júnior. E de conversas, sonhos, elucubrações, teses sociológicas, o Rio de Janeiro está cheio. Esse é o segundo assunto, daqui a pouco eu falo mais. Oi, Edilene Lopes, queria te ouvir sobre essa história. Então, Alexandre de Moraes viaja ao Rio de Janeiro, tem essa audiência marcada, pelo menos em princípio, agora para as 11 horas da manhã, tem um encontro também com o prefeito do Rio de Janeiro, enfim, tudo envolvendo essa questão da operação da semana passada, que, lógico, tem a ver com essa questão da ADPF das favelas, que é uma ação tão polêmica, tão criticada nos últimos anos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Dentro do âmbito dessa ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais, que é uma ação para verificar se estão sendo cumpridos os preceitos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal até está no seu papel de checar se houve algum excesso no Rio de Janeiro, já que há esse questionamento. Mas eleitoralmente isso pode ter efeitos contrários, tanto para Eduardo Paes quanto para o atual governador Cláudio Castro, que é do PL. Porque essa operação teve e tem apoio de parte da população. Então, eleitoralmente, é um ganho para a direita essa operação. E para a esquerda é uma perda. Vamos lembrar que Cláudio Castro é pré-candidato ao Senado, no Rio de Janeiro, e Eduardo Paes, que é o prefeito da capital, é pré-candidato ao governo do estado. Então, esse questionamento do Supremo Tribunal Federal pode gerar novamente uma polarização. Ou seja, o posicionamento dessas partes em relação ao que prevê o Supremo Tribunal Federal pode ter repercussões eleitorais. Depois, claro, dessa reunião, dessa audiência, o governador e o prefeito vão falar à imprensa e qualquer desses pronunciamentos pode gerar um resultado para eles. Cláudio Castro foi no final de semana em uma missa, cantou na missa, inclusive uma música do deputado federal Eros Biondini, isso ganhou as redes sociais, ou seja, já há uma mobilização eleitoral no entorno dessa operação e por enquanto, e eu acho que assim continuará sendo, é um ganho para a direita e uma perda para a esquerda. Então, qualquer movimentação até do Supremo Tribunal
Tribunal Federal pode aguçar, pode intensificar essa polarização, Júnior. O Bortoleto, não é só com o governador, primeiro com o governador a reunião, com a polícia, depois com o presidente do Tribunal de Justiça, depois com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, depois com o Defensor Público do Rio de Janeiro e, por fim, com o prefeito Eduardo Paes. Ou seja, tem uma agenda movimentada, Moraes, no Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo. É mais uma movimentação midiática do Supremo Tribunal Federal. A síntese do meu comentário é essa. Desde que eles pararam de julgar efetivamente, tecnicamente, para poder se envolver em temas que são políticos, a gente tem esse tipo de movimentação. Uma resposta clara ao que está ocupando as manchetes de todos os jornais. Agora, desde que essa DPF das favelas foi anunciada, eu fiquei imaginando aqui, sabe, Júnior? É como que um movimento telegrafado para combate ao terrorismo. Ou seja, eu aviso exatamente quais são as regras, como é que funciona, por onde que eu entro, como é que funciona, qual é o resultado que eu espero, o que não pode fazer, o que pode fazer. Ou seja, eu já entro perdendo. A gente precisa desmascarar essa falácia, gente, e a gente tem que trabalhar no combate ao terrorismo que acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, de maneira dura, firme, eficaz. Não dá para ficar negociando essas partes. Eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia à quebra de direitos humanos. Eu estou dizendo que nós precisamos defender a sociedade do Rio de Janeiro. As pesquisas estão aí. A da semana passada fazia um recorte muito importante que eu ressalto aqui novamente. 90%, praticamente 90% de quem mora onde foi atacado, onde aconteceu a incursão no Rio de Janeiro, apoia o que aconteceu. Então a gente tem que ficar atento a isso. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia pra você, Moraes, no Rio de Janeiro. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu fico impressionado como todos os casos, mais midiáticos caem com o ministro Alexandre Moraes, Uma curiosidade até. Eu entendi que caiu no colo dele, porque era do Fachin em 2019, quando o PSB, Partido Socialista Brasileiro, entrou com essa arguição ao Supremo, questionando a alta letalidade de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. O Fachin acatou, deu algumas medidas favoráveis ao partido, e aí essa DPF foi se prorrogando, ela foi ficando no Supremo funcionando, e vários especialistas apontam que ela foi um fator que ajudou muito o Comando Vermelho, porque foi criando limitações para a atividade policial no combate ao crime organizado. Então essa DPF ficou com o Fachin, depois caiu no colo do Luiz Roberto Barroso, não teve nenhuma mudança de entendimento, e aí agora caiu no colo do ministro Alexandre Moraes, parece que por critério de antiguidade, ele é um dos ministros que está há mais tempo, e aí ele recebeu essa ação. Eu concordo muito com o Bortoleto, acho que o Supremo, alguns ministros do Supremo não perdem a oportunidade de se colocar até mediaticamente. Então vamos ver o que vai sair desses encontros, o que o Moraes vai tirar desse encontro, Ele tem uma decisão dele, já parece que de ontem, determinando que o local das provas não sejam tocado. E eu acho isso difícil, porque os moradores já entraram, a imprensa já entrou na mata onde houve o maior confronto. Essa decisão do Moraes de não deixar que o local seja alterado parece que é uma decisão que já não vale muito, porque nos últimos dias a gente tem visto uma movimentação constante. Vamos esperar para ver o que vai sair desse dia movimentado do Moraes lá no Rio. Acho que vai sair uma coletiva, aquela história toda e nada mais do que isso. Mas bom, pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. Vamos lá, gente, mais uma vez, é um recorte do estado do Rio de Janeiro. 72% defendem enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas, mas só 24% apoiam facilitar a compra de armas de fogo. O escritório de emergência para combater ao crime organizado, criado pelo governo do Rio de Janeiro e também o governo federal, é muito bem-vindo para a população. 94% concordam com a instalação. Tem mais dados essa pesquisa, Eduardo, que vão chamando a atenção e eles vão chegando. Tem mais um dado que o Felipe Nunes postou aqui, A operação policial parece ter aumentado a confiança da PM do Rio de Janeiro, das pessoas na PM, 65%
para 72%, cresceu nesse intervalo de tempo aí. E diminuído a confiança no Poder Judiciário de 67% para 61%. As Forças Armadas continuam com um alto nível de confiança por volta de 83%. Bortoleto lembrava também das pesquisas da semana passada e teve uma outra que foi divulgada ontem, que aponta que 64% dos moradores do Rio de Janeiro aprovaram a mega operação e 20% desaprovaram. Ô Júnior, eu vou evitar ir além, porque eu não tenho tanta segurança para dizer o que direi agora. Mas desde 1983, quando começou o primeiro governo Brizola no Rio de Janeiro, que esse assunto não é tratado lá pelo governo estadual, a quem compete o primeiro embate, com a urgência, com a seriedade, com o vigor que necessitava. O Brizola, um brasileiro que merecia e merece respeito à sua memória, ele era inclusive acusado, sem nunca terem provado, de mancomunado com o crime, porque sabidamente ele não quis, em seus 2 mandatos, o confronto policial nas favelas do Rio de Janeiro. Ele evitava o assunto e, enfim, deixava correr frouxo. Essa é a verdade, essa é a verdade. Depois do Brizola para cá, nós todos sabemos que 5 governadores do Rio foram presos. Então, eles não apenas não combateram o crime, como eles eram o crime. Eu não me refiro ao atual, porque embora também já tenha denúncia contra ele, não foi preso, pelo menos até ontem. Então, o Rio sofre com essa omissão histórica. E por isso que a população está reagindo desse jeito. Ah, mas e o governo federal? Ô Júnior, se a gente voltar lá no Fernando Henrique, que era um sociólogo de centro, mas sociólogo, cheio de conversa, ele não queria falar de combate ao crime. Depois de Fernando Henrique, nós tivemos Lula 3 vezes, um pouco de Dilma, um pouco de Temer e o Bolsonaro. O Bolsonaro não entrou forte nessa questão, embora tivesse a bancada da bala, mas liberou o geral nas armas. O Temer é mamão com açúcar. E esses governos do Lula e da Dilma se resume àquela frase que o Lula deixou escapar outro dia, lá longe do Brasil. O traficante é vítima do usuário. Aquele deixou escapar. Ô amigo, como é que chama esse trem quando a gente solta um gafe? Como é que tem outro nome? É uma gafe. Ato falho. É ato falho. Aquele ato falho, você só solta o ato falho quando ele tá na sua cabeça, compadre. Subconsciente funcionando. E é isso que ele pensa. É isso que Macaé, Benedita, a esquerda que está no poder, exceto 5 anos, eu repito, um de Temer que não mexeu, outro de Bolsonaro que armou, a esquerda está no poder há quase 30 anos e não presta atenção que fuzil, que bomba, que granada, tem que ter combate federal. Então nós chegamos nessa situação. Por isso que o Rio de Janeiro está dizendo o seguinte, olha, pelo amor de Deus, se tiver que matar, mata. Nós precisamos de respirar, nós precisamos de ir à escola, precisamos de ir ao posto de saúde, precisamos de comprar o gás que a gente quiser pelo mais barato, ter a TV que a gente quiser na net. A gente está cansado de ter um Estado paralelo mandando aqui e todo mundo fingindo que está combatendo. E aí, você vê esse montaréu de discurso, né? Eu, por essa fala minha aqui, vai um monte de gente que é de esquerda para a internet agora dizendo que eu estou defendendo a matança generalizada, o fim de todo qualquer respeito humano. A Globo mostrou ontem no Fantástico, Júnior, 50 criminosos dentro de uma casa, vão sair. Eles saíram, se entregaram, ninguém foi executado, não, filho. Agora, você vai pedir para mim, será que o Moraes vai pedir pro governador do Rio, falar assim, ó, você faz uma operação sim, mas se chegar lá, os caras estiverem camuflados, no meio do mato, atirando a polícia, não matem. Pelo amor de Deus. Ô Bortoleto, os números vão chegando dentro disso que o Eduardo tá falando aqui, ó. A pesquisa ainda, tá? Diz assim, ó, na visão da grande maioria, as facções estão envolvidas na política das pessoas. As pessoas acham isso, tá? Moram fora da favela, ou seja, não estão lá dentro da favela, dominam territórios porque as autoridades não fazem nada, lucram com serviços oferecidos nas comunidades e para quase 80% o problema da violência é que a PM prende e a justiça solta aquela frase que é clichê, mas que na prática é verdadeira. Eu vou fazer um recorte dessa pesquisa, Júnior, pelo seguinte: quando a gente começa a perguntar muita coisa, a gente tem muita informação, mas também corremos o risco de perder o foco. Eu digo isso pelo seguinte: se a gente for ao cerne do problema, nós vamos perceber que o Estado ele é omisso, ele não está lá dentro, é por isso que tomaram e ocuparam aquele lugar, é exatamente que, não sei se a grande e a alta liderança desses movimentos está dentro da favela ou se não está, mas vamos pensar o seguinte: o problema é dentro das favelas.
O problema está acontecendo ali. Estão prejudicando as pessoas que moram ali. Como o Eduardo bem colocou aqui, várias temáticas de influência desses grupos terroristas. Então nós temos que resolver esse problema para depois resolver os outros. Vamos prender todo mundo que tem que prender, que está ali dentro da favela, fazer as incursões que precisam ser feitas, se revidar. O policial não pode ficar à mercê daquilo que está acontecendo e vai retornar com bala mesmo, vai acontecer. Eu disse aqui na semana passada, infelizmente, haverão mais mortes, mas nós precisamos que isso não pare por aqui, porque o que está dizendo claramente aqui é que o Rio de Janeiro, o Brasil, a gente não suporta mais. Foram vários anos de omissão, mas nós não podemos esperar mais. A gente precisa continuar, que aconteça no Rio de Janeiro e em outros estados, mas que aconteça firmemente uma posição dura do governo federal e dos governos estaduais para poder erradicar o crime. Nós temos talvez um fio de esperança, que começou com essa incursão, mas não pode parar por aqui. E aí, Marcelo da Fonseca, os dados são muitos. Então, os dados mostram um recorte também bastante curioso quando pega os moradores das comunidades, né? O apoio à operação dos moradores da comunidade mostra como que essa população está muito cansada de se sentir refém, né, do crime organizado. Agora, eu vou discordar do Bortoleto quando ele fala que tem que começar por ali, tem que começar pelo combate nas favelas. Eu acho que não, ali realmente uma operação necessária, tinha que acontecer até para começar a desmontar. Agora, o combate tem que começar nas fronteiras. A gente tem que começar a entender como que essa droga entra no Brasil tão fácil, sem nenhum tipo de controle. O Edu citou a matéria do Fantástico ontem, né? O Fantástico fez uma série de matérias, o Fantástico da TV Globo fez uma série de matérias sobre as facções criminosas. É impressionante a facilidade, como que as rotas do tráfico são conhecidas. E mesmo assim, a droga continua entrando de maneira muito fácil. Então, eu entendo que é importante a operação de combate, principalmente buscando as lideranças, né? Como parece que foi no caso essa operação, buscando o DOCA, o líder do Comando Vermelho, mas junto com isso, o Estado tem que atuar nas fronteiras, para que essa droga não entre de forma tão fácil, porque aí sim você vai começar a ter algum tipo de resposta. Se você só faz operação na favela, né, elimina 121 bandidos, daqui a pouco vão ter 121 novos bandidos no lugar, e aí vai ser necessária uma nova operação. Eu acho que o Estado precisa começar a combater de forma inteligente as duas coisas. Faz operação onde o tráfico acontece, mas também impede que a droga entre. E depois que faz essa operação na favela, Bortoleto, mais importante, o Estado não pode sair da favela. O Estado tem que continuar na favela para oferecer um outro tipo de oportunidade de vida para aquelas pessoas. Porque senão o crime organizado vai continuar dominando aquele território. Eu vou deixar Bortoleto e o Eduardo falar, só trazer a Edilene nesse assunto também, porque o nosso tempo está ficando curto. Fala, Edilene. Pois é, eu acho que o Marcelo foi muito sensato nessa fala dele, porque é isso, né? É uma ação multidisciplinar de combate ao crime organizado. Tem que ter fiscalização nas fronteiras, tem que ter serviço de inteligência para minar de forma financeira o tráfico de drogas e o crime organizado, que é muito mais que o tráfico de drogas no Brasil. Tem que ter presença ostensiva das forças de segurança nas vilas e favelas, mas o Estado não pode estar nas vilas e favelas apenas pelas forças de segurança. Tem que estar na oferta de educação, tem que estar na oferta do que é social, tem que estar na oferta de outras possibilidades que não o crime, que ele é muito atrativo para os jovens que moram nas vilas e favelas. Vamos lembrar como surgiram as vilas e favelas no Rio de Janeiro. Foram a partir da abolição da escravidão, quando aqueles que trabalhavam de graça foram para as margens porque não se pagava para eles trabalharem e exportaram mão de obra da Europa com pagamento para fazer trabalho que antes escravo fazia de graça no Brasil. Então aquilo virou algo que não tem a presença do Estado, cresceu de forma desestruturada, depois misturou com corrupção e hoje a gente tem o caos que a gente tem, o crime organizado infiltrado em todas as parcelas da sociedade e lá no fronte temos participando e até nos cabeças do crime organizado as pessoas que moram muitas em vilas e favelas. Então essa é uma questão estrutural que precisa ser debatida a fundo, não é debater operação é bom, operação é ruim. Tem várias estratégias que devem ser adotadas e a gente deve olhar para isso com um olhar histórico, que é o que o Brasil precisa, que é o que o Brasil merece. Nós fizemos, Júnior, um debate sobre isso no Palavra Aberta de sábado, que já bate o recorde de visualizações, tem quase 100 mil visualizações, entre o deputado Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, e o deputado Tarcísio Mota, que é do PSOL também do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir os debates e o argumento de cada uma dessas partes, porque eu acho que cada um tem partes que podem ser consideradas, e o que falta é esquerda e direita se unirem no Brasil para, de fato, combater o crime organizado, porque todos passaram pelo poder e até agora ninguém conseguiu combater. Deixa eu me corrigir aqui e pedir até perdão ao ouvinte pelo erro, 117 bandidos e 4 policiais, até porque nas matérias do Fantástico ontem a gente viu como que é pesado o trabalho dos policiais que entram numa favela para combater o crime organizado. Os caras recebendo tiro, né, fazendo trabalho que tem que ser muito valorizado.
E eu só quero dizer que o Marcelo discordou de mim, mas eu concordo com ele. Mas só para ficar claro, não podemos deixar de fatiar, porque senão ele fica igual o pato, não faz nada direito. Tem que começar pelas incursões e fazer direito às incursões. E como essa gente que nos governa só se move com interesse eleitoral, escreve isso que eu estou falando agora, Júnior, anota. Eu agora sou Eduardo Tudor. Em no máximo 3 meses, a Polícia Federal Brasileira, que é muito boa, vai prender os 3 caras fortes do crime organizado no Rio. Por Lula dizer o seguinte, nós agimos. Escreve isso aí. Tomada, né, Edu? Escreve isso aí. Escreve isso aí. Para fazer justiça, eles fizeram uma operação há pouco tempo também, né? Isso, muito bom com o PCC. Só não pode parar por aqui. Mas eles vão pegar, porque esse cara mal na fita, eles vão recuperar desse jeito. Quando quer, pega. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto. Agora o Acirantão. Bom dia para todo mundo, boa segunda-feira.